assistindo a gente, pessoal, você vai poder ter em mãos a mesma técnica que uma empresa como a Ambev aplica. Então, assim, a oportunidade agora. Não importa o tamanho da sua companhia, não importa se você é um desses da sua empresa, importa você realmente quer construir um negócio de futuro? A gente está conversando aqui com quem quer e recomendando esse workshop. A capacitação do que a gente espera entregar para vocês é habilidade para resolução de problemas complexos e pensamento crítico. Pessoal, ambas as competências, elas estão entre as habilidades mais demandadas do século XXI. Se você pegar essa lista, a sua formação não vai estar em primeiro da lista, tá? Está na frente, resolução de problemas complexos, e a gente está entregando para você uma experiência, 10 horas de treinamento, para que você possa conhecer técnicas e aprimorar sua capacitação para a resolução de problemas complexos, pensamento crítico. Mas não é só isso. Conhecer a real necessidade do seu cliente, seja ele cliente externo, seja ele cliente interno. Então, assim, pessoas de RH que queiram aplicar, pessoas regulatório, áreas de atendimento, não importa, ele serve para quem quer entender reais necessidades. E, como foi colocado pelo Paulo, né, você ainda ganha muitos insights de como entender isso, se antecipar, fazer realmente essa prospectiva antes de investir demais, tá? E também a gente espera que você tenha o segredo para garantir uma longevidade, uma assertividade no seu projeto. E aí, dar como base o pensamento do time to marketing, que é o tempo que o seu produto leva para chegar ao mercado, mesmo que você já tenha um produto, você quer aprimorar numa inovação, e a questão desse futuro, do produto ou serviço. A gente sabe que as tecnologias, a cada vez, evoluem mais rápido, duram menos tempo. Se a gente for pensar, vou citar aqui sobre conectividade, que é algo mais fácil para mim, né? Gente, quanto tempo durou a rede 3G? Praticamente as funcionalidades foram do 2G para o 4G. Os investimentos, eles foram praticamente perdidos, porque logo veio o 4G, agora a gente está no 4,5G, já vamos entrar no 5G, mas assim, também será que precisa entrar no 5G tão rápido? 4G já tem muita coisa de mercado. Então, como aproveitar o que já tem, mas pensando no que vai vir, né? Porque eu vejo que muita gente chega para mim e fala, mas eu quero mais isso. Espera um mundo ideal para lançar o seu produto ou para aprimorar seu serviço. Gente, o mundo ideal não chega nunca. É por isso que a gente tem que ter essas rotas das prospectivas, com os vários possíveis futuros. Então, esse fica meu recado final.